Diga pessoal, legal que você esteja aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e claro, ficar sempre muito bem informado. Que zona é essa, literalmente falando? O São Paulo está de novo brigando contra o rebaixamento. Aconteceu até o finalzinho do Campeonato Brasileiro do ano passado e agora, com a derrota do Novo Horizontino para o Água Santa conseguiu pontuar, a vitória foi magra, 1-0, o São Paulo está entre os dois times que hoje estariam rebaixados para o Campeonato Paulista da segunda divisão. A segunda divisão do Campeonato Estadual. O Novo Horizontino é o lanterna, o São Paulo vem logo acima, só caem 2 clubes e hoje, se o campeonato tivesse terminando, o São Paulo estaria na segunda divisão estadual. Que coisa absurda! É claro que o São Paulo tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos é contra o Palmeiras, jogo que foi adiado porque o Palmeiras foi para o Mundial de Clubes em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre Rogério Ceni? Vamos falar sobre escalação contra o Santo André? Virou uma decisão logo no começo do campeonato esse jogo contra o Santo André em casa nesta quarta-feira. Vamos lá. Em 3 jogos do Campeonato Paulista até agora, o São Paulo tem apenas 1 ponto ganho. Foi aquele empate contra o Ituano, jogando no estádio do Morumbi. Perdeu para o Guarani, lá em Campinas, na primeira rodada, na primeira participação do São Paulo por 2-1 e depois perdeu também para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Aliás, o Rogério Ceni, depois daquele jogo lá em Bragança Paulista, lá no interior do estado, disse que o São Paulo errou na sua estratégia para o começo do Campeonato Paulista. Vamos relembrar essa entrevista que ele deu no pós-jogo, naquela derrota para o Red Bull Bragantino por 4-3. Diz aí, Rogério, qual foi o erro do São Paulo? Não deve ter sido só esse, mas na sua visão, um dos erros. Diz aí. Começamos a jogar o campeonato com 2 semanas de preparação. Atrasamos um dia na apresentação para fazer exame de Covid. Nós tivemos 17 jogadores com Covid ao longo desses dias. É pouco tempo de treinamento. Talvez o grande erro nosso, nem é um erro, porque não é permitido, né? No Campeonato Paulista você não pode botar o time da Taça São Paulo para jogar. Você pode botar no máximo 8 jogadores que sejam formados no clube para iniciar um jogo. Mas talvez o nosso maior erro foi não ter colocado o time da Taça São Paulo quando foi eliminado, não ter pensado rápido e colocado esse time para jogar os 2 primeiros jogos e se preparar de uma maneira melhor para esse. Então nós estamos nos gastando, tendo que preparar o time fisicamente e automaticamente jogar e ganhar. E a vitória não está vindo. Talvez esse foi o grande erro. Se fosse como no campeonato no Rio de Janeiro, por exemplo, você põe um time de garotos e você vai dando sequência à preparação. Nós não conseguimos fazer isso. E talvez foi até um erro, que poderia ter usado mais jogadores da Taça São Paulo, com algum outro do elenco principal, que estivesse um pouquinho melhor fisicamente, enquanto os outros fariam uma pré-temporada mais longa. Esse talvez tenha sido o maior erro de avaliação para o momento. Mas vamos buscar as vitórias. Fizemos um bom jogo hoje, temos como exemplo, temos alguns dias para trabalhar e temos um jogo contra o Santo André, que é um time também bem competitivo, mas aí nós precisamos fazer a nossa primeira vitória. Agora o Rogério Ceni fica entre os desfalques, entre a necessidade de rodízio de seus jogadores, muitos já desgastados por uma sequência inicial, por uma pré-temporada muito curta, exemplo do Nicão, e a gente não sabe se o Nicão vai entrar nesse rodízio ou se entra em campo nesta quarta-feira, às 7 da noite, contra o Santo André. Desfalques seguem no departamento médico. Eterna batalha no DM do São Paulo. O volante Luan, o atacante Luciano e também o Patrick, que se machucou num treinamento, continua de fora. O São Paulo, para enfrentar o Santo André, deve ter no esquema de rodízio, talvez o Jandrei como goleiro, Thiago Volpi no banco de reservas, a volta do Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo, o meio campo com Gabriel Neves, Gabriel Sara e Alisson, e lá na frente o Rigoni, o Caleri e o Nicão, se o Nicão não entrar no esquema do rodízio. Se entrar no esquema do rodízio, o torcedor tem que torcer mais ainda para o São Paulo conseguir uma alternativa de ataque. Vai precisar de gols contra o time do Santo André. Um bom time do Santo André. Um time bastante
com bastante conjunto e um time que pode complicar a vida do São Paulo. O São Paulo tem 3 jogos no Campeonato Paulista, apenas 1 ponto conquistado, é o pior começo desde 1960. Eu não tinha nem nascido. Que zona é essa? O São Paulo já está na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. São 3 jogos apenas, 1 a menos que a maioria de seus concorrentes. É aquele jogo que não aconteceu contra o Palmeiras, mas a coisa está bastante complicada pelos lados do Morumbi. O tricolor paulista espera ainda nos próximos dias a resposta do Portimonense, lá de Portugal, fez o acerto com o empresário e também com o jogador William Rocha, o zagueiro de 1,93 m. O São Paulo quer o empréstimo por 1 ano com opção de compra. O São Paulo precisa reforçar o seu sistema defensivo, mas até agora o time português não respondeu a essa solicitação do São Paulo. Esse é um problema que o São Paulo precisa resolver para os próximos dias, mas nesta quarta-feira é um problema que não pode ser adiado. Precisa vencer o Santo André, não precisa ser de goleada, não precisa ser com gol de placa, vale gol de calcanhar, gol de orelha, de qualquer jeito precisa de um mísero gol para vencer o time do Santo André e pontuar e chegar a 4 pontos e começar a respirar em igualdade de condições. Hoje a corda está no pescoço. Gostaria da sua opinião. São Paulo, que lutou até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro no ano passado para não cair, começa 2022 na mesma toada, no mesmo ritmo, na mesma batida, lutando para não cair. Hoje estaria rebaixado. Deixa aí a sua opinião, seu comentário, seu destaque, tá bom? E a gente vai trocando opiniões por aqui. Forte abraço, até a próxima. Tchau.